um sonhador que faz tudo, já com sua avançada idade, mas faz tudo para construir um mundo melhor e passando pelo parlamento acadêmico, pelo mundo acadêmico, que é um exemplo para nós, que é um mestre e professor na construção de uma sociedade fraterna e melhor. Todos nós somos irmanados, e os palestrantes anteriores, de que é verdade que a causa da violência, ela não vai ser solucionada com a redução da minoridade. Todos nós sabemos disso. Nós sabemos que a causa, foi falada, decorrente de vários fatores sociais, nós vamos demonstrar isso. Mas, preliminarmente, eu queria aqui, com a devida vênia do Dr. Pedro, fazer uma correção, e eu também como advogado, eu tenho certeza que a OAB não é conivente com isso, fazer uma correção na fala do Dr. Pedro, meu colega, desculpa a ausência, ele falar que a PEC 171 é um estelionato dos parlamentares que a fizeram, isso é uma violência nessa casa, e eu queria fazer essa correção, deputado. Eu, como advogado, não tenho esse direito de chegar nesta casa e falar isso, porque foram mais de 200 parlamentares que assinaram com propósito público. Eu não posso dizer que ela é um estelionato, que eu estou ofendendo essa casa e os parlamentares que aqui se encontram, quando a CCJ, com 47 parlamentares, aprovou. Então, nós temos que fazer essa correção, e eu, como advogado, peço para ser feita essa correção e depois corrigir pelo Dr. Pedro também. Eu posso dizer que eu discordo dela, que não é o meu caso, mas nunca dizer que os parlamentares são estelionatários. Não posso fazer isso. Então, eu quero, como advogado, também fazer essa correção. E eu queria colocar para os senhores parabenizar essa comissão, porque aqui é o caminho mais curto para nós chegarmos ao parlamento. Essa comissão que, com grande mérito, o parlamento, a Câmara, tomou essa iniciativa. Então, está aqui os estudantes, a geração futura, e falo isso como pedagogo, como professor e como policial. Então, eu tenho várias experiências que nós podemos fazer a interface também, para que nós possamos verificar se o quadro que nós estamos aí é um quadro verdadeiro e se esse quadro está bom como está. Porque, o deputado Celso sabe disso, o povo deu um recado, e nós temos que ser democratas. O povo deu um recado. Os parlamentares mais votados de muitos estados foram aqueles que vieram com essa bandeira. Portanto, o povo deu um recado. Essa casa tem que discutir. E aí foi falado, deputado Celso, que a coisa está sendo feita de afogadilho. Não é verdade. Essa proposta está na casa há 20 anos. Há 20 anos que está na casa. E aqueles que detinham o poder não deixavam a proposta ser discutida. Não deixar a proposta ser discutida não é democrático. Isso é ditadura. Então, não é democrático. Numa mesa nós temos divergências. E temos que sentar à mesa. Agora, eu impedir a discussão, isso é tirania disfarçada de democracia. Então, temos que discutir, por favor. Pedir. Então, esse requerimento, eu parabenizo o deputado Lincoln Portela nessa comissão. São parlamentares que querem o debate para a sociedade amadurecer e, com base nisso, nós chegarmos a ouvir as partes divergentes ou convergentes para nós chegarmos a uma opinião. Por favor, por gentileza. Bom, histórico disso. Minha senhora aqui do conhecimento do nosso mestre, professor Jaci, O histórico disso. Natureza de lei ordinária. A maioridade penal nunca foi matéria constitucional. Sempre foi matéria infraconstitucional. Desde a Carta da República de 1891, 34, a polaca de Getúlio de 37, a redemocratização de 46, a militar de 67 e a emenda número 1 de 69. Nunca trataram deste assunto. Mas chegamos em 88, essa matéria foi alçada à matéria de órbita constitucional. Que já começa a nossa preliminar que isso foi um tremendo equívoco. Mas vamos ver o porquê disso, por gentileza. A discussão, muitas vezes aqui, ela se dá nesta casa por paixões. No campo meramente ideológico, quero porque quero, ou não quero porque não quero. Meramente ideológica, convicção ideológica, política partidária, e aí nós perdemos a razão. Muitas vezes é uma ótica corporativista, ou um segmento que fala, olha, tem que ser assim. Ou então uma ótica prática, aquele que vivenciou só a prática, e ele não sai daquele lamaçal, e ele, por estar num cenário de guerra, ele dá o viés dele somente naquele cenário, somente na visão prática. E outros também, somente no campo jurídico, numa órbita, sem ter o mínimo de noção da realidade. E o mestre já se sabe disso, o grande advogado é aquele que consegue trazer a teoria e o direito à realidade. Senão ele vai virar um astronauta. Então, por favor. Fundamento legal. Para nós termos
uma uniformização de conhecimento. Já que o ministro, né, e me desculpe a ausência, o ministro falou que falta conhecimento, mas muita gente não falta. Nós que operamos, eu sou professor de legislação especial e conheço muito bem o ECA, todos os seus artigos. Então nós temos que ter uma base. A Constituição, no artigo 228, foi que falou da questão da inimputabilidade do menor. Está tratado ali, ele é inimputável. O Código Penal Brasileiro, que é de 1940 a 77 anos atrás. O Código, ele já trouxe a inimputabilidade a 18. Então a Constituição não fez nenhuma novidade. Qual foi a grande novidade da Constituição? Nenhuma. Já tinha isso desde 1940. Aí eu pergunto para os senhores, quando o Código trouxe esta figura da inimputabilidade, ou seja, menor de 18, o Código tinha por base que a longevidade do homem era 50 anos. O brasileiro vivia até 50 anos. Como o ministro falou, ele só bebia bebida alcoólica porque não conhecia determinadas coisas. Eu pergunto, de lá para cá não aumentou a longevidade do brasileiro? Alguns governos se intitulam que deram mais vida ao brasileiro. Não sei se é de raiva ou não, mas tem brasileiro que está vivendo até 70, 75, perto da bengala. Os ministros estão novos demais. Tem muita vida, então é o mesmo fundamento de 40 para hoje? Não mudou nada. Nada. A criança de 40 é a mesma? E na minha infância eu acreditava em cegonha. E fui ensinado a acreditar em cegonha. Esperava a cegonha vir quando minha irmã ia nascer. Fala para uma criança de 6 anos hoje que a cegonha vai trazer o irmãozinho dela. Ainda fala assim, tá me tirando, tio? Então vamos analisar isso. Aí eu vou para o Estatuto da Criança que veio em 90. Essa é a base legal, por gentileza. Posição dos contrários à redução. Acabamos de ver, os argumentos são os mesmos. Aqui, ó, é uma cláusula pétrea. Portanto, vamos usar o MAG, né, professor, assim, é imexível. É uma cláusula pétrea. Esse é o argumento. Outro argumento, o menor está em formação. Deixemos ele se formar. Outro argumento, os presídios não reeducam. E os presídios são a escola do crime, ele vai sair aperfeiçoado. Esses argumentos, em linhas gerais. Por gentileza. O fundamento de cláusula pétrea. Qual é utilizado? Mesmo esses que se dizem conhecedores, não usam o fundamento adequado. O fundamento seria 60, parágrafo 4º, inciso 4. Inciso 4. Os direitos e garantias individuais. Mas como é que eu sustento que o 228, que não está no artigo 5º, é direito e garantia individual? Como é que eu sustento isso? Eles não utilizaram isso, mas vamos dar o fundamento. Artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por adotado ou dos tratados internacionais. Então eu posso argumentar que, embora topograficamente no 228 é um direito e garantia individual de natureza penal que está deslocado topograficamente, para ajudar neste raciocínio, embora eles não utilizem isso. Ou então um direito decorrente de tratado internacional. Por favor. Posição dos favoráveis à redução. Não é cláusula pétrea. É uma matéria meramente de imputabilidade procedimental. Os presídios são ruins para todos, não só para os menores infratores. Senão teria que soltar também os demais presos, porque não reeduca. O menor tem liberdade para matar. 007, liberdade para matar, por gentileza. Também utilizam. A sociedade está refém disso, o povo já não aguenta mais. Outro argumento, o crime utiliza a impunidade do menor para vitimar a sociedade. Ele sabe que o menor assume a ocorrência por ele, utiliza os menores para a prática dos crimes, como instrumento das organizações criminosas ou não. Pesquisa aponta a vontade popular. O povo foi consultado pelo Datafolha e pelo Ibope, e a consulta feita ao Datafolha e Ibope, 87% do povo quer a redução. E vamos para o artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo. Se o povo está se manifestando, está aí um princípio constitucional. Aí, questão da cláusula pétrea. Esta competência, como foi falado aqui, não é do excelentíssimo ministro do STJ.
É óbvio, como jurista, ele tem que dar sua opinião. Mas a competência para dizer se violou a cláusula pétrea ou não é do Supremo Tribunal Federal no controle concentrado. No controle concentrado é do Supremo. Então, já esses 5 ministros já se manifestaram que não é cláusula pétrea. Podem mudar de posição? Podem. Mas eles já falaram que não é cláusula. Isso está na fonte o quê? O Globo, está ali a referência. Para não dizerem que não tem referência. Vejam, as cláusulas pétreas devem ser interpretadas de maneira parcimoniosa para não impedir a deliberação das maiorias, afirmou Barroso na sabatina em 2013. Então, dos 11 ministros, 5 já falaram que não é cláusula pétrea. E eles decidem. Então está aqui, por gentileza. Na violação dos tratados internacionais de direitos humanos, vamos ver se é verdade isso. Se os tratados impedem, os tratados que o Brasil assinou, está aqui, ó. Convenção sobre Direitos Humanos da Criança, celebrada pela ONU em 1989. Brasil é signatário, essa casa aprovou. Toda criança privada de liberdade seja tratada com humanidade e respeito, que merece dignidade inerente à pessoa humana, levando em consideração a necessidade de uma pessoa em sua idade. Em especial, toda criança privada de sua liberdade ficará separada dos adultos. Até aqui, não impediu privação de liberdade. Tratado internacional. Vamos ao artigo 40. Os Estados partes buscarão promover o estabelecimento de leis, procedimentos, autoridades e instituições específicas para as crianças de quem se alegue ter infringido as leis penais, ou que sejam acusadas ou declaradas culpadas de ter infringido, e em particular. Portanto, não impediu e não estabeleceu faixa etária. Quem fala que o Tratado Internacional está impedindo, não está falando a verdade. Isso sim é estelionato. Não está falando a verdade, por favor. Adolescentes praticam crimes? Está aqui os dados e publicados na Folha, publicado no Correio, está aqui os dados. Ó. Então, em 2014, a faixa etária, 12 a 17 anos, 16 a 17, e por estado. Aqui no Distrito Federal, homicídios, 30,2. Aí eu pergunto para os senhores, o nobre colega que não está aqui, espero que a gente tenha oportunidade, ele falou, olha, 0,8, e o MJ não tem esses dados, são dados fictícios, mas 0,8, eu pergunto para os senhores, de 55 mil mortes no Brasil, 55 mil homicídios, se eu colocar 10%, são 5 mil. Se eu colocar 1%, eu vou ter 500. 500 vidas não valem nada? Se nas 500 vidas tiver a vida da tua mãe e da tua irmã, não vale nada? Eu vou dizer que uma vida é desprezível esse percentual? Aí eu estou fora da total. Eu desvalorizei uma vida. Se for para salvar uma vida que seja, já valeu. Por favor. Ministério Público do Paraná. Vamos para os dados. Muita gente fica falando e filosofando. Vamos pegar os dados de uma instituição com credibilidade. Uma visão internacional da imputabilidade do menor. Argentina, juvenil 16, adulto 18. Canadá, 12, 14, 18. 14 anos para crimes hediondos. Canadá não é um país civilizado? Canadá? 14, 18. Chile, aqui do lado. Exemplo de justiça e de polícia, segundo a Rede Globo. Chile, está aqui do lado, ó. 14, 16. Dinamarca, 15, 18. Na Dinamarca, feito pelo Ministério Público, não por mim, 15 anos para crimes hediondos. Dinamarca. Estados Unidos, 10, 12, 16. Portugal, nossos co-irmãos, 12, 16, 21. 16 para crimes hediondos, violentos. Inglaterra, nós não queremos copiar o primeiro mundo? Vejamos o modelo inglês. Tudo vale do exterior, aí determinadas coisas não. Vamos para a Inglaterra. Inglaterra e País de Gales. 10, 15, 18, 21. Portanto, esse é o que é o real. Levantamento feito pelo Ministério Público do Paraná. Por favor. Violência no país. Agora cheguemos à realidade. Qual é a realidade desse país? Não foi falado? Segundo o dado do IPEA, o custo da violência são estimados em
5,4% do PIB. O país está falido. Bilhões e bilhões que são jogados fora pela violência. O recorde de assassinatos vivido pelo Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma situação epidêmica. Presidente, o Brasil está numa epidemia. E quadro epidêmico exige medidas sérias. Como é que está a epidemia? 55 mil mortes por ano. O Brasil é o primeiro do mundo. 46 mil no trânsito, é o quarto do mundo. 200 mil cigarro, terceiro do mundo. 80 mil álcool, quinto do mundo. 11 mil suicídios, oitavo do mundo. Batemos todos os recordes. Próximo, por favor. Todos nós sabemos, e aí os colegas aqui falaram, e a professora, né, psicóloga também abordou com muita propriedade. E nós sabemos de um detalhe, eu estava dando a entrevista ali fora. Eu venho de uma família paupérrima. Fui criado no Mangue de Santos. 15 irmãos, migrantes nordestinos, que comiam numa bacia que só tinha farinha e água quente. À nossa volta, vários amigos meus, região de perigo, vários amigos de infância foram para o crime. Por que meus 14 irmãos, nós não migramos para o crime? Naquele quadro vulnerável, por que nós não migramos? E a professora falou uma coisa que é correta. Eu tinha pai como referência, tinha mãe como referência e tinha valores cristãos. Meu pai saía 4 horas da manhã para ir pescar e voltava, ou ia trabalhar até 8 da noite. Nós tínhamos referência. Se eu chegasse em casa da padaria, ela me deu dinheiro para 10 pães. Se eu viesse com 11 pães, minha mãe falava assim, volta lá, mas antes me dava um corretivo. Mãe, foi o padeiro que colocou para mais. Não interessa, você tinha que ter contado. Da próxima vez eu contava? Se eu achasse alguma coisa na rua, chegasse em casa, achei. Sabe o que minha mãe falava? Volta e põe onde você achou, que tem dono. Perderam referência de valores, perderam referência de família. Eu não tenho família, não tenho religião, não tenho educação, não tenho trabalho. Sociedade deteriorada. O tecido social está deteriorado. Isso fica um campo fértil para o crime e para o tráfico. Essa é a realidade. E depois se aprofunda, por favor. Sugestões da FENEM, da Federação dos Oficiais, tem como presidente o Coronel Marlon. Eu não sou policialesco, porque passei a minha vida policial em São Paulo, comandei policiamento na Zona Leste de São Paulo, na Zona Norte de São Paulo e Zona Sul de São Paulo. Trabalhei à noite em Itaquera, Goianazes, madrugada fora. Alguns falam, mas sempre fui oficial. Não, eu fui soldado de cabo 4 anos. Porque eu vim de família humilde para depois ser oficial. Então eu conheço bem a realidade. Eu estive lá na ponta, eu vi mortes. Eu peguei menores praticando crime. Vou dar um dado para os senhores, para a senhora. Dado concreto que eu peguei. Na Zona Norte de São Paulo, favela do Flamingo. Peguei um menor chamado Lorica. 14 anos o Lorica tinha. Menorzinho desse tamanho. Ele tinha 20 latrocínios. 20 famílias que foram trucidadas pelo Lorica. Eu peguei o Lorica em 2 latrocínios. Quando eu peguei o Lorica no primeiro latrocínio, ele estava armado, ele entregou a arma. A minha linha não é policialesca. Ele entregou a arma, o que eu fiz? Preso. Levei o Lorica para a FEBEM. Não deu 6 meses, o Lorica estava de novo na favela do Flamengo aterrorizando. Peguei o Lorica em outro latrocínio. Ele só de menor. O que eu fiz com o Lorica? Está preso. Levei o Lorica para a FEBEM. E depois falaram, o Lorica na briga com o traficante foi morto. E eu fui lá no necrotério para verificar o Lorica morto. Para ver se era ele mesmo. Essa é a realidade. Então o que nós queremos propor? Em primeiro lugar, essa matéria não tem que estar na Constituição. Vai reduzir para 16, o crime vai recrutar em 15 e 14. Nós não defendemos 16 nem 14. Essa matéria não tem que ter assento constitucional. Reduz para 16, vai recrutar em 15, 12, 11. Então não tem que ter assento constitucional, voltar como era antes. Sem assento, tratar em lei ordinária, para daí analisar o requisito da culpabilidade. Por favor, para a gente fechar, presidente. Modelo inglês. Nós defendemos o modelo inglês. É um país civilizado, de direito consuetudinário. Mas aí, às vezes o colega até de forma indelicada quer interferir, porque nós nos inscrevemos para estar aqui.
É até uma questão de falta de educação. Se minha mãe estivesse aqui, ela te corrigia. Por favor. Porque é uma falta de educação. Não pode ter interferência, não. É uma falta de educação a pessoa de lá interferir em quem está aqui. Nós temos que ser educados. Se quiser falar, se inscreva e venha falar. Né, presidente? Então, observe o seguinte detalhe. Já falaram para mim, modelo inglês não, modelo tal não. A nossa cultura não é nossa. A nossa cultura não é Tupinanquim. Nós temos a língua que não foi nossa, nós temos uma cultura que não foi nossa, nós temos um direito que não é nosso. Portanto, nós temos que copiar o que tem bom no mundo. Na Inglaterra, como é que ele faz? Tem uma junta de saúde. Essa junta de saúde, ela tem um juiz, tem um promotor, tem um psiquiatra e tem um sociólogo. A junta de saúde pega o menor e vai avaliá-lo quanto à sua capacidade de entendimento, capacidade de autodeterminação e também a gravidade do que ele praticou. Não é o juiz isolado, não é o promotor isolado. E essa junta pode ser o quê? Uma matrícula numa escola? Pode. Pode ser um tratamento ambulatorial? Pode. Concluir. Pode ser para colocar numa família substituta? Pode. Para concluir. E concluindo, presidente. Então, a junta avaliando isso, esse menor será responsabilizado de acordo com a sua maturidade. Por favor. Então, nesse sentido, como está por ficar a resposta do parlamento? Inibir o menor infrator, inibir quem utiliza, obrigar o governo à melhoria do estabelecimento e obrigar o governo a políticas públicas na causa da violência. E fechando só com essa frase, presidente, por favor. Só fechando. Se há na mente dos homens que surgem as guerras, é na mente dos homens que deve ser erguida a defesa da paz. Esse lema tem que ser verdadeiro para estabelecer as verdadeiras políticas públicas e trabalhar hoje na violência, mas trabalhar nas causas nesse ditado que nós concordamos. Muito obrigado. Obrigado, presidente, pela paciência. Obrigado. Agradeço as palavras do Dr. Elias Miller da Silva pela sua exposição. Passo a palavra para a última apresentação da Ciorama Rinaldi de Oliveira, estudante e representante do Parlamento Acadêmico, para a sua exposição de 15 minutos.